Aula de redação, dia 22 de junho de 2022. Exercícios sobre redação. Vamos lá, então, gente. Nós vamos fazer um exercício, depois nós vamos fazer um texto, na verdade, tá? Uma continuação desse conto aqui. Vocês vão ver como é bem legal. Deixa eu colocar aqui, então. Mas por que tem que ser justamente um texto? O que foi? Por que tem que ser justamente um texto que a gente tem que fazer por último? Porque hoje esse é a aula. O que você gostaria de fazer hoje? Eu queria fazer conta. Conta? Eu queria fazer educação física hoje, mas não fiz. Ah, mas aqui não tem aula de educação física, meu bem. Quem que está falando isso? Cauã. O Cauã, aqui a gente não tem aula de educação física. Nós só temos aula da língua portuguesa e língua de matemática. E matemática. Você sabe como é que funciona o projeto? Sim. Então, hoje a gente não tem isso. E a aula de matemática, eu acho que vocês só vão ter depois do intervalo, não é isso, pessoal? É. Então, dá uma olhadinha nos horários lá e aí você vê as aulas que tem. Mas aulas de educação física a gente não tem no projeto, tá bom? Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Nós temos esse texto aqui que chama As Formigas. Olha, depois eu passo esse daqui no grupo para vocês. E é uma parte de um livro de contos, tá? Essa autora, ela faleceu esse ano. Ela chamava Lígia Fagundes Telles. E o nome do livro de contos que está esse conto, e vários outros também, chama Seminário dos Ratos, tá? Olha o nome do livro. Então, tem uns contos bem interessantes, muito legais, tá? E aí eu peguei essa parte aqui, que é o primeiro conto do livro, nesta edição. Olha quantos contos tem aqui, ó. As Formigas, Senhor Diretor, Tigrela, Herbário, A Sauna, Pomba e Namorada, ou Uma História de Amor, WM, Lua Crescente em Amsterdã, A Mão no Ombro, A Presença, Noturno Amarelo, A Consulta e Seminário dos Ratos, que é o conto que dá o nome do livro, tá? Mas hoje a gente vai ler o primeiro deles, que é o conto As Formigas. Então, vamos relembrar, pessoal, o que é o conto. O que é conto? Quem é que pode me explicar? Nós já vimos logo no início, lembra do nosso curso? Sobre os contos, sobre os tipos de contos que a gente tem. Quem Existem consegue se lembrar? contos de fábulas, contos de fantasia e contos realísticos. Isso, tem contos de fada, contos de fantasia, contos de suspense, contos de aventura, né? Ação. De ação. Inclusive, na aula passada, a gente leu um texto de aventura que é sobre o Pedro. Lembra daquele menino lá que gostava do meio ambiente? Sim. Uhum. E Então, também aquele lá da velha que pegava a lambreta. Isso, da lambreta também é bem legalzinho, né? Tem aquele que a gente viu sobre o rapaz que foi abandonado pela Ana, que ficou com um bilhete, aquele é um conto psicológico, tá? Então, o que é o conto? Ele é uma narrativa, não é isso? Que tem vários narradores, o narrador em primeira pessoa, o narrador onisciente, o narrador neutro e o narrador observador. Isso, Erivaldo, muito bem. O conto, ele pode ter, né, esses tipos de narradores aí, depende do conto, né? Mas o conto, ele vai ter todos aqueles elementos da narrativa que a gente tem estudado desde o começo aí do nosso curso, que vocês já estão bem sabidos, né? Que é os tipos de narrador. Então, o conto, ele vai ter narrador, ele vai ter personagem, ele vai ter tempo, ele vai ter espaço, ele vai ter clímax, ele vai ter desfecho e ele vai ter enredo, né? Então, só que o conto ele é uma narrativa curta, não é isso?
Tem os contos que são um pouquinho mais maiores, assim, um pouquinho mais extensos, como esse aqui que a gente vai ver, tá? Mas ele é um conto muito interessante, muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá aparecendo num tamanho bom na tela de vocês? Sim. Professora, posso ler o primeiro parágrafo? Pode, deixa eu aumentar Olha o aqui. segundo. Peraí, deixa eu Eu ver. leio o terceiro. Aí. Eu leio o quarto. Ó, eu vou pedindo para vocês trocarem a leitura, tá? Espera só um pouquinho que meu interfone está tocando. Só um minutinho, gente. Eu vou ser o primeiro a ler, nem vem. Alô? Nem vem, eu vou ser o Eu pedi primeiro. primeiro. Alô, é Giovanni. Vim perguntar onde está a conta de gás. Conta de gás tá na geladeira. Vai lá pegar. Eu quero ver quanto você gastou. Tô cheio das fofocas. Tá aqui, ó. 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 O Arthur Aqui, ó, a saiu. conta de gás. Aqui, ó. Vou Ó, ó. Vou contar pra tia da padaria. Vixe. Depois ela vai mandar pra aquela outra fofoqueira que fica lá no mercadinho da frente. E depois já vai chegar na China. Depois tá no Jornal Nacional. Vai estar no Campo Grande. Porque tá Vai estar no tocando internet. MS1, G1, no MS2, no Bom de MS. Meu Deus, vai estar em todos os jornais do mundo. Nem vai existir mais jornal que não fale sobre Vai isso. chegar lá no Japão. BBC News. Mano, acho que quem tocou o interfone da professora foi o cara da pizza. Lá do iFood. Será? Ele falou que vai iFood. entrega. Tá aqui. iFood. Tá demorando um pouquinho. É uma Ela conversa deve bem. ter que procurar a conta de gás. Para ela de deve ter que bagunçar, tá É, gravando. Ela voltou. Prontinho, pessoal. Era o carteiro. Tem que descer para ir lá, porque eu tô sozinha por enquanto, tá? Ai, vamos lá então, gente. Fechando os áudios, eu vou pedindo, vou chamando para ler, tá? Gustavo, começa a ler para mim, por favor. Primeiro. Tá Todo bom. mundo. Espera aí, gente, deixa eu explicar. Todo mundo vai ler, porque ele é bem extenso, tá? Começando com o Gustavo. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho do sobrado da janela. Ele travou. Travou. Bem na hora que vai ler, travou. Oh, meu pai. Então, agora vai ter que ser outra pessoa, né? Travou. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Henrique, começa a ler para mim. Eba. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes. Um deles vazando por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É para ler o resto? É para ler mais? Isso, lê esse resto aí. É sinistro. É sinistro. Isso, para um pouquinho então. Ó, o que aconteceu aqui no comecinho? Ó, essa pessoa está contando alguma coisa para nós. A gente está vendo já de início que o narrador é um personagem, não é? Ó, quando minha Personagem em primeira prima... pessoa. Isso, é um narrador em primeira pessoa, personagem. Porque está falando, quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Então, eles estão... Ó, já está marcando o tempo também. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas. O que é ovaladas? É em formato assim oval, né? Não é redondo. E pareciam dois olhos. Olha só, essas janelas eram iguais a dois olhos tristes. Por quê? Porque um deles parecia que tinha sido atingido por uma pedrada. Uma das janelas estava quebrada
por conta de ter sido atingida por uma pedrada, né? Então, descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. Aí ela já falou, é sinistro. Fala, quem está falando? Eu, Henrique. O que é sobrado? Sobrado é uma casa igual a minha. Acabei de falar para vocês que eu desci as escadas para ir lá atender o... Sobrado é uma casa de 2 andares. Isso, É uma casa de 2 andares. de 2 Então, andares. não é sobrado. A minha não é. Tem casa que não é, né? Então, assim, sobrado é aquela casa que tem a parte de cima e a parte de baixo, são 2 andares, tá? Tá, continuando então, Gustavo, agora que você voltou. Segundo parágrafo, ela me impeliu. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha. Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a 2 pobres estudantes, com liberdade de usar o fagareiro no quarto. A dona nos avisaria por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos... Peraí, só um pouquinho. Segundo parágrafo. Então, vamos parar um pouquinho, ó. Ela me impeliu na direção da porta. Ela quem? A prima. Já viu que eram 2 primas, né? Ela estava Então, assim, puxando. Isso, estava puxando ela para entrar. Aí agora a gente está descobrindo nesse segundo parágrafo aqui que esse sobrado, na verdade, era uma pensão. Ó, ou seja, meu Deus, olhou, elas chegaram, deram de cara com aquele sobrado horroroso, sinistro, que parecia que as janelas eram 2 olhos e um que estava meio torto, porque tinha levado uma pedrada, né? E aí pensou, a gente não tinha escolha para entrar. Nenhuma pensão ali nas redondezas ia oferecer um preço melhor para 2 estudantes pobres, 2 pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto. Então, o que é o fogareiro? Elas tinham um pequeno fogãozinho que carrega para... O fogareiro ele é um fogãozinho bem pequenininho, assim, que carrega para tudo quanto é lugar. Então, elas carregavam esse fogãozinho para elas poderem cozinhar no quarto, porque elas eram estudantes, né? Então, essa pensão aí tinha um preço bom e a dona deixou elas usarem esse fogareiro no quarto para elas fazerem as refeições ligeiras, né? Foi isso aí. Aí, o que elas disseram ali? A narradora está nos contando. Subimos a escada velhíssima, olha, a escada era velha, cheirando a creolina. Quem sabe o que é creolina, gente? Creolina é como a poeira? O que, Henrique? Não faço a menor ideia. Creolina é igual uma poeira? Creolina é um produto, assim, com um cheiro bem forte, que as pessoas usam para limpeza de algumas áreas, para desinfetar. É um cheiro bem forte, assim, sabe? Mas é lógico que não se usa mais, porque hoje em dia tem desinfetante, né? Que é cheiroso. Então não precisa mais ficar usando creolina, tá? Deixa eu ver quem continua. Professora, o que Oi. é pensão? Pensão é tipo de um hotel, mas é um hotel mais simples, é como se fosse uma casa. Pensão é uma pessoa que tem uma casa grande, geralmente mora sozinha, e ela vai alugar os quartos que tem naquele lugar como se fosse num hotel. Então, isso é uma pensão, tá? Lê para mim, então, deixa eu ver, o Cauã. Pelo menos não vi sinal de barata. Continua lá, Cauã. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da gauna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha umas unhas largas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas.
acendeu um charutinho. Isso, ó. Então aí uma falou para outra assim: pelo menos não vi sinal de barata, disse a minha prima. A prima falou para ela. E olha como é que era a dona dessa pensão. Era uma velha balofa e usava uma peruca super escura, super negra. Asa da graúna, a graúna é um pássaro bem preto, que ele é tão preto que ele chega a ser azulado, assim, né? Então, vamos imaginar como que era essa dona dessa pensão aí, tá? Ela vestia um pijama desbotado de seda japonesa e tinha as unhas aduncas. O que é as unhas aduncas? Sabe quando tem aquelas unhas compridas, que de tão compridas elas são viradas assim para baixo? Igual de bruxa. Isso! Unhas aduncas é dessa forma aí. Então, unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas, encardidas. Olha só. E ainda por cima, fumava um charutinho, acendeu um charutinho. Aí ela disse assim, a dona da pensão disse assim, é você que estuda medicina? Perguntou, soprando a fumaça na minha direção, na direção da narradora, né? Continua, Júlia. Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos desparelhados. No sofá, de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o... Tá, só um pouquinho agora. Vamos conversando por parágrafo. Então, a narradora estuda o quê? Medicina. Não. Direito. Isso. Medicina, quem é que estuda? A prima, não é? Prima dela. Isso. Aí ela continua contando para nós que a mulher examinou as duas com indiferença, tipo assim, tanto faz quem é que estuda o quê, né? E aí ela pensou assim, devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa na cara da narradora que ela precisou desviar aquela fumaça, né? Aí ela continuou fazendo o quê? Narrando para a gente o espaço, ó. A saleta, ou seja, uma sala super pequenininha, era escura, cheia de móveis velhos, tudo fora do lugar. O que é desparelhados? Eles estão fora do lugar, bagunçados, tá? Aí, olha lá, no sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Olha, nesse parágrafo aqui, ela está falando para a gente como que era esse lugar. Vocês estão vendo que ela está descrevendo que é um lugar que parece escuro, cheira mal, é super sinistro, as coisas estavam todas bagunçadas, fora do lugar, velho, né? É desse jeito aqui. Bom, continua para mim agora, deixa eu ver o Erivaldo. Vou mostrar o quarto. Vou mostrar o quarto que fica no sótão, disse ela em meio ao acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino, antes de vocês também, estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui, estava sempre mexendo neles. Pode continuar. Minha prima voltou-se um caixote de ossos. Isso, então olha lá. O que a dona da pensão falou para as meninas? Que arranjar um quarto que fica no sótão. Que é tipo um quarto que geralmente fica no telhado das casas.
Isso mesmo, o sótão ele fica lá no telhado das casas, né? Então esse sobrado ele tinha um sótão, que é aquela parte que fica assim entre o telhado e como é que Fica lá em chama? cima do teto. O forro? Isso, e o teto, e o forro e o teto. Isso, exatamente, tá? E aí, o que mais que ela fala? Que a pessoa que usava aquele quarto antes, que era o antigo inquilino, ele também estudava medicina e ele tinha um caixotinho de ossos que ele esqueceu lá. E que ele sempre estava mexendo nesses ossos, nesse caixotinho de ossos aí. Então, vamos ver o que aconteceu, tá? Ó, minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? Deixa eu ver quem continua lendo. Para mim, Rebeca. Uma mulher não respondeu. A mulher não respondeu. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pronto. A mulher não respondeu. Concentrada no esforço, subia a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de galinha. 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalhado, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelho, puxou o caixotinho pela alça de corda e levantou o plástico e parecia fascinada. Isso, só um pouquinho. Então, ó, a mulher então não respondeu quando ela perguntou do caixotinho de ossos, né? E aí o que elas fizeram? Foram lá subir uma escada, sabe aquelas escadas de caracol que elas são bem assim apertadinhas, que parecem um Que elas caracol? vão subindo, questão- só que girando. Isso mesmo, que é uma Cara. escada que parece girando. Oi. Por que esse texto, o nome do texto é As Forminhas, se não tem nada a ver com forminha até agora? Tem sim, a gente não terminou ainda. Você vai ver daqui para frente, tá? Então, olha, elas subiram essa escada aí, tá? Aí o que aconteceu? Viram que o quarto era super pequeno e o teto era tão baixo, né, ó, em declive, né, que elas tinham que entrar, para elas entrarem, Fecha a porta. ela tinha que entrar abaixada, Banheiro e apagar a luz. tá, gente? Elas tinham que entrar abaixadas. Aí o que tinha nesse quarto? 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. E aí no teto, no ângulo do teto, se encontrava onde tinha o assoalho, estava esse caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Esse caixotinho aí que o antigo morador, o antigo inquilino esqueceu, que também era estudante de medicina. E aí a prima largou a mala e foi lá olhar esse caixotinho que ele tinha uma alça de corda. Levantou o plástico para ver o que tinha dentro e ficou fascinada. Vamos lá, quem continua lendo? Arthur. Aqui, ó. Mas que ossos tão miudinhos são de criança, ele disse que era de adulto, de um anão, de um anão, é mesmo a gente vê que já estão formados, mas que maravilha, é claro, é raro a cabeça esqueleto de anão. Então, limpo, olha aí, admirou-se, ela trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de qual tão perfeito todos os dedinhos. Isso, obrigada, Arthur. Então, olha lá.
Quando ela puxou o plástico, ela percebeu que era o quê? Nossa, mas os ossos tão miudinhos, são de criança? Aí a outra respondeu, ele disse que eram de adulto, é a dona da pensão ainda, hein? De um anão. De um anão, é mesmo? A gente vê que já estão formados. Que maravilha! É super raro, né? Um esqueleto de anão. E tão limpo. Olha aí, admirou-se ela. E aí ela trouxe na ponta dos dedos, pegou o pequeno crânio, viu que era super branquinho, né? E os dentes todos perfeitinhos, não é mesmo? Arthur, Arthur, irmão da Rebeca, continua para mim. Eu ia jogar tudo no lixo. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessar, pode ficar com ele. O banheiro aqui ao lado. Só você que vão usar. Tem o meu lá embaixo. O banho quente está extra telefone. Também café das 7 às 9. E deixou a mesa posta. Cozinha com a garrafa térmica fechada bem a garrafa, recomendou coçando a cabeça até ver lugar período se deslocou ligeiramente solto uma vaporada final. Não deixe a porta aberta, senão meu gato pode. Isso, obrigada, Arthur. Então, olha lá. O que a dona da pensão falou? Que ia jogar tudo no lixo, né? Aí disse assim, mas se você se interessa, pode ficar com ele. Aí ela foi explicando, ó, o banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar, né? Banho quente extra, telefone também, café das 7 às 9, deixa a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica, fechem bem a garrafa. Recomendou ela coçando a cabeça. Quando ela coçou a cabeça, a peruca saiu do lugar ligeiramente e soltou uma baforada, porque ela estava com charuto, lembra? Uma baforada final. Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Ou seja, ela tinha um gato. Então, olha o tipo dessa pessoa aí. E aí, agora elas ficaram sozinhas. Possivelmente. Professora, parece uma bruxa. Ela tem as unhas curvadas, tem um gato, só uma poeira da peruca dela. Parece mesmo, né? Possivelmente o gato era preto. Possivelmente. Verdade. Verdade, que é o estereótipo, né? Giovana? Só tá faltando uma vassoura aí completa mesmo, aí tudo completo. E o chapéu. Isso. Giovana, continua lendo para a gente. Ficamos nos olhando. Giovana, tá aí? Oi. Continua lendo ali, ó. Ficamos nos olhando. Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada e a tosse encatarrada. Pode continuar. Esvaziei a mala, pendurei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana, prendi na parede com durex uma gravura de Grassman e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e no lugar atarrachar uma lâmpada de 200 velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim. Mas peraí, perdi. A alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a, tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel.
Guardou-as com a delicadeza com que se amontoavam ovos numa caixa. Isso, obrigada, Giovana. Então, o que aconteceu ali, ó? A narradora esvaziou a mala, começou a arrumar as coisas, né? Dependurou a blusa no cabide, né? Prendeu na parede com durex uma gravura de Grasmo, que era alguém que ela gostava ali, sentou o urso dela de pelúcia em cima do travesseiro, e aí ficou olhando a prima subir na cadeira, colocar uma lâmpada, né? Para acender o quarto, né? No teto. E aí, o quarto, ela viu que o quarto acendeu, ficou mais alegre. Bom, aí elas começaram a olhar na roupa de cama e viram que não era tão limpinha, não era tão branca assim. Mas elas viram que a tíbia é um dos ossos da perna, tá? Ela viu que a pequena tíbia, porque eram os ossos de um anão, era bem branquinho, né? E ficava dentro do caixotinho. Aí ela examinou, né? Tirou uma vértebra, olhou pelo buraco do aro do anel dessa vértebra, que é um dos ossinhos da coluna, e guardou com delicadeza, como se amontou ovos numa caixa. Olhou, então a prima olhou os ossinhos do anão ali e guardou, continuou guardando ali na caixinha. Ou Vinícius, seja, continua para gente. Pode falar, Gustavo. Até o osso de um anão é mais limpo que um pano de cama. Pois é, né? Verdade. Vinícius, continua lendo. Um anão? Um anão, raríssimo, entende? Eu acho que não falta nenhum assim. Outras ser as ligaduras, quero ver se no final de semana começam a montar ele. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima. Peraí. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Costumava estudar até a madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abri um pacote de bolacha. Abri um pacote de bolacha Maria. De onde vem esse cheiro? Perguntei, farejando. Fui até o caixotinho, voltei e cheirei o assoalho. Você não está sentindo um cheiro meio ardido? É de bolor, a casa inteira cheira assim, ela disse. E puxou um caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério. Vendo a dormir, eu quis gritar. Tem um anão. Tem um anão no quarto. Tem um anão no quarto. Mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho. Isso, obrigada, querido. Então, o que as meninas fizeram ali, né? Elas sentaram, tal, foram comer, abriram uma lata de sardinha, né? Com pão, comeram, tal. Aí ela perguntou assim, que cheiro é esse, né? Será que foi até o caixotinho, voltou? Não está sentindo um cheiro? Aí a prima falou que é cheiro de bolor, que a casa inteira cheirava bolor, né? E aí guardou o caixotinho debaixo da cama. O que aconteceu? Aí a narradora começou a sonhar. Ela dormiu e começou a sonhar. E nesse sonho da narradora, apareceu um anão louro de colete xadrez, cabelo repartido no meio, e entrou no quarto fumando um charuto. Sentou na cama da prima dela, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério vendo a prima dela dormir. Aí ela quis gritar, tem um anão no quarto, mas aí ela acordou. Ela viu que a luz estava acesa e viu que a prima dela estava ajoelhada no chão, vestida ainda, não tinha trocado de roupa, né, olhando algum ponto fixo no assoalho. Vamos ver o que a prima dela estava olhando quando ela acordou. Agora eu vou continuar lendo, tá? O que é que você está fazendo aí? Perguntei. Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas, tão decididas, está vendo? Olha só. Então, a prima viu que apareceram formigas, e todas juntinhas assim, né? Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta. Atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. Então, olha o que a narradora viu. Ela levantou da cama e viu que as formigas eram pequenininhas, vermelhas, ruivas, elas são vermelhas, né?
e que elas estavam entrando em trilha. Elas vinham por uma fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e iam lá para dentro. Todas elas como se fosse um exército, assim, uma atrás da outra, numa marcha exemplar. Então, elas tinham direção certa para ir, que era o caixotinho de ossos, né? São milhares, nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida. Estranhei. Só de ida, a prima falou, né? Contei-lhe meu pesadelo com o anão sentado em sua cama. Está debaixo dela, disse minha prima e puxou para fora o caixotinho. Levantou o plástico, preto de formiga. Me dá o vidro de álcool. Então, olha só. Aí ela contou para a prima dela que tinha sonhado com o anão. E enquanto ela estava contando, a prima puxou o caixotinho, levantou o plástico e viu que ele estava lotado de formigas. E pediu o vidro de álcool, né? Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos. E elas descobriram. Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá para fora. Aí a outra respondeu assim: mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui. Então, olha só. Uma achou que podia ter sobrado alguma coisa, né, naqueles ossos ali, porque, né, se não tivesse todo limpinho, podia ter cartilagem, as formigas iam lá querer comer. Mas a prima disse que os ossos estavam limpíssimos. Ela queria saber por que as formigas estavam ali entrando naquele caixotinho. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas. Foi e voltou 2 vezes. Apagou o cigarro, puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito, muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei com as omoplatas para não rolar. E agora? Ele está aí no chão do caixote com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Então, olha só, o que a prima fez? Ela espirrou o álcool todo ali, né? Aí ela sapateou tudo, ela riscou um fósforo, fez tudo pegar fogo, depois sapateou tudo e matou toda aquela trilha de formiga, né? Ou seja, foi e voltou 2 vezes para apagar o fogo ali. Aí ela puxou a cadeira e viu que ela tinha deixado o crânio em cima de um osso, né? E a omoplata em cima de outro osso. E aí ela estava vendo que esses ossos que ela tinha deixado não estavam naquele lugar. E perguntou para a outra: por acaso você mexeu aqui? Né? Aí a narradora respondeu Eu assim: acho que as formigas devem ter pegado os ossos. vamos ver o que está acontecendo, né? Ó, Deus me livre, tenho nojo de osso, ainda mais de anão. Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Então, virou, as formigas morreram, né? E virou ali como se fosse uma fita escura. E aí a prima foi fazer o chá. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Ela ficou com dó da formiga que sobrou, né? Voltei a sonhar. Olha lá, gente, ela voltou a dormir, voltou a sonhar. Voltei a sonhar aflitivamente. Ela voltou a sonhar com aflição. Mas dessa vez foi o antigo pesadelo com os exames. O professor fazendo uma pergunta atrás da outra e eu muda diante do único ponto que não tinha estudado. Às 6 horas, o despertador disparou veemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção para as paredes, para o chão de cimento, à procura delas. Não vi nenhuma, ou seja, das formigas, né?
Voltei pisando na ponta dos pés e então entreabri as folhas da veneziana, ou seja, abriu a janela. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido, aquele cheiro de bolor, né? Olhei para o chão, desaparecera também a trilha do exército massacrado. A trilha das formigas desapareceu, aquela que estava morta já, né? Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei por volta das 7 da noite, minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal da omelete. Tinha pressão baixa. Comemos num silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Você varreu as mortas? Ela ficou me olhando. Não varri nada. Estava exausta. Não foi você que varreu? Eu? Quando acordei, não tinha nem sinal de formiga nesse chão. Estava certa que antes de deitar você juntou tudo. Mas então, quem? Ela apertou os olhos estrábicos, ficava estrábica quando se preocupava. Estrábica é vesga. Ela ficava vesga quando ela se preocupava. Ou seja, agora elas descobriram que nenhuma delas tinha varrido as formigas mortas. Para onde que elas foram parar, então, né? Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Fui buscar o tablete de chocolate e, perto da porta, senti de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. Quis chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia, flor de maçã por todo o quarto, ou seja, lá espalhou assim, respingou no ar. E se ele cheirasse como um pomar? E fui deitar cedo. Então, como estava cheirando ruim, ela passou água de colônia, assim, jogou perfume pelo ar, né? Tive o segundo tipo de sonho. Meu Deus, como essa personagem sonha. Olha lá, ó, ela foi deitar mais cedo e teve outro sonho. Tive o segundo tipo de sonho, que competia nas repetições com o tal sonho da prova oral. Nele, eu marcava encontro com 2 namorados ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Chegava o primeiro e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco de silêncio e sombra, a minha voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície, ou seja, aí ela acordou porque ela estava escutando no sonho a voz da prima, né? Abriu os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da cama, de pijama e completamente estrábica, vesga, de novo. Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Elas estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, fechada, seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos, por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro, sem caminho de volta. Olha lá, voltaram as formigas. Voltaram as formigas, do mesmo jeito, na trilha, uma atrás da outra, entrando no caixotinho sem saída. Sem caminho de volta. Foram se vingar. Não vai saber da onde que... Ué, mas não tinham sido mortas? Vamos lá, então. E os ossos? Ela se enrolou no cobertor, estava tremendo. Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa, não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi, devia ser umas 3 horas. Na volta, senti que no quarto tinha algo mais. Está me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formigas, você se lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o caixotinho, todas se trançando lá dentro. Lógico, mas não foi isso o que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave, é que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco eles estão se organizando. Gente, estão entendendo o que está acontecendo? Sim. Acho que Ela percebeu que eles estão
movendo de lugar dentro do caixotinho. Professora, agora eu entendi por que que o nome é As Formigas. Eu acho Isso. que aquela que tinha sobrado não matou foi chamar outras e que limparam lá. Daí elas estavam arrumando ossos do anão que tinha sido morto. Vamos ver, vamos terminar de ver. Ela está falando que estão se organizando. Como? Se organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor, cobri meu urso com lençol. Você lembra o crânio entre as omoplatas? Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral que já está quase formada. Uma vértebra atrás da outra, cada ossinho tomando o seu lugar. Alguém do ramo está montando o esqueleto. Mais um pouco e venha ver. Credo, não quero ver nada. Estão colando o anão? É isso? Ficamos olhando a trilha rapidíssima, tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. Ai, as formigas ficavam andando tudo juntinhas. Pulei-a com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma daquela noite, sacudia a cabeça entre as mãos. Comecei a rir, e tanto que se o chão não estivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na minha cama. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga. Mortas e vivas desapareciam com a luz do dia. Olha lá, gente, não apareceu de novo. Elas viram aquele monte de formigas. Ela até pulou a trilha de formiga para esquentar o chá. Achou graça que uma saiu do meio da trilha ali, parecia que era a mesma daquele dia, né? E aí elas foram dormir. Quando ela acordou, não tinha mais nada, nem sombra de formiga, nem viva, nem morta. Elas desapareciam com a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Uma colega tinha se casado e teve festa. Vim animada, com vontade de cantar. Passei da conta. Só na escada que me lembrei, o anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir, quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo, o chão, tá, gente? O chão ainda estava limpo. Me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Um remedinho, né? Para atenuar a dor de cabeça dela. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir, ou seja, a ela trocar de roupa. Fico vigiando, pode dormir sossegado. Por enquanto, não apareceu nenhuma. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? Ela sabe que elas chegam de noite, mas a prima não conseguiu saber de onde é que elas vêm, nem com lupa. Tombei na cama, acho que nem respondi. No topo da escada, e ela começou a sonhar de novo. Mais um outro sonho aqui. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. Acorda, acorda! Demorei para reconhecer minha prima que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida e vesga. Então, ela estava sonhando com o anão e aí ela foi acordada pela prima, assim, lívida. Ela estava até tonta e vesga. Voltaram, ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz. Acabei dormindo em cima da mesa, estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. O que foi? Fala depressa, o que foi? Ela firmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Ela ficou olhando a prima debaixo da cama. Estão mesmo montando ele. E rapidamente, entende?
O esqueleto já está inteiro, só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda fazem isso num instante. As formiguinhas, né? Vamos embora daqui. Você está falando sério? Vamos embora, já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. A prima já tinha juntado tudo. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente. Melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? Não interessa. Depois a gente vê. Vamos, vista isso. Temos que sair antes que o anão fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto. Deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via. O outro olho era penumbra. Terminou, gente. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, vou ser no sincero com você, professora. Vou ser sincero com você. Isso aí me pareceu mais uma história de terror com um final literalmente de terror. Isso, gente, é um conto de suspense, na verdade, tá? Por que é suspense? Porque a gente não sabe o que é que estava acontecendo. Ó, nós temos uns elementos ali, tá? As meninas estavam, as primas estavam numa pensão que era sinistra, né? Que era uma pensão ali super esquisita, com uma dona que era mais esquisita ainda, que parecia uma bruxa. Ela descreve o lugar para a gente, que o lugar cheirava um cheiro estranho, um cheiro de bolor. E ainda por cima, veja, o antigo inquilino deixa aí esse caixotinho com ossos de anão, né? Que coisa mais esquisita. E aí, de repente, surgem essas formigas que as meninas não sabem da onde, só à noite, e elas não têm trilha de volta. O que as formigas estavam fazendo com o esqueleto? Professora, Elas estavam juntando Eles estavam o montando esqueleto para esqueleto. poder. Eles estavam montando esqueleto. Elas estavam montando ele. Resumindo, Acho que elas estavam elas montando o anão porque elas conheciam. Isso. Fala, Gustavo. Resumindo a história, elas chegam no táxi, encontram uma casa totalmente assustadora, com uma velhinha que parece uma bruxa, que tem um gato preso, só faltava a vassoura, dormiram no sótão, que tem um anão lá desmontado, e elas viraram serial killers, matando 1 milhão de formigas, que deixam uma trilha que some, que parece que as formigas voltam à vida do nada. E do nada começa a atacar elas, montando o anão para assustá-las de algum jeito, e elas saem correndo de um jeito desesperadamente, tentando achar alguma casa. Isso, exatamente. professora, eu não entendi por que vocês ficaram com tanto medo de formiga. Formiga não é nada. Verdade. Comparado com barata, formiga não é nada. Peraí. Não. Mas vamos pensar assim. Ter medo de formiga é uma coisa estranha. Mas agora você tem medo de uma formiga que está mutando o organismo de um anão que já morreu pelos ossos dele. Isso, aí é esqueleto, estranho. né? É um esqueleto. Pegar um martelo e quebrar uns ossos, pronto. Não tem como. Depois Então, desses sonhos gente. que ela teve, Pois ela é, vai e psicólogo. além disso, ainda tem a questão da narradora sonhar muito. Então, isso faz com que a história fique mais assim, né, mais estranha ainda com os sonhos dela, porque ela fica bastante assustada com aquilo, né? Então, veja, a gente não tem medo de formiga, mas essas formigas eram umas formigas que estavam montando um esqueleto. Então, quando elas Será que o esqueleto ia viver? Quando elas perceberam que só faltava um ossinho, né?
um ossinho e um ossinho da mão, para que eram 2 ossos, na verdade, né? O fêmur e um ossinho da mão, que era super pequenininho, para ele ficar totalmente formado, elas saíram correndo. E quando elas saíram correndo, era de madrugada, né? E quando elas desciam a escada, olha só, elas olharam para trás, elas ficaram meio na dúvida se o que elas ouviram era o gato miando ou era um grito que vinha lá de dentro. Olha, mais sinistro ainda, né? E, além de tudo, quando elas estavam saindo, olharam para trás e viram aquele sobrado novamente, parecia que ele estava com a cara mais triste ainda, né? Por causa da janela lá ovalada, quebrada. E aí elas saíram correndo. E a gente não sabe o que aconteceu depois. Então, Mas, gente... professora, não era simplesmente elas pegar e Depois desmontar o eu negócio de novo? a gente não sabe, né, o que poderia acontecer. Poderia acontecer várias coisas aí, vários fatos, né? Mas, então, O vamos anão ver, poderia ó. voltar à vida. O anão poderia voltar à vida. A bruxa podia fazer um feitiço. A bruxa fazia um feitiço e ele voltava à vida. Pronto. Aí quero ver quem vai me matar de novo. As Pode duas ser. morreram, então. Bom, gente, o que a gente vai fazer? O que nós vimos aqui? Então, isso aqui é um conto. É um conto um pouquinho mais extenso, mas ainda é uma narrativa curta. Então, a gente está vendo, ó, que esse conto tem narrador, né, que é a narradora personagem. Esse conto tem um espaço, que é um espaço, né, um cenário é muito bem descrito, e esse cenário, ele é praticamente humanizado. Por quê? Porque ela fala desse sobrado que ele parecia que tinha um olho, né, caído, parece até com um aspecto humano, assim. Então, olha, ela descreve bastante o lugar, ela coloca tensão. O clímax é quando elas ficam sabendo das formigas, que as formigas aparecem, né? Tudo a partir dali que as coisas começam, quando surge a trilha das formigas, né? E aí tem um final aberto. Esse é o tipo de conto que a gente diz que o final não é fechado. Tem um desfecho, que é quando elas vão embora, mas a gente diz que esse desfecho é um desfecho aberto, porque a gente não sabe, na verdade, o que foi que aconteceu, né? Depois disso, só soube que elas saíram correndo, não é isso? Foi Pablo. Então, a gente diz que é um final aberto, um desfecho aberto, tá? Quem quer falar alguma coisa, que ergueu a mão, pode falar. Professor, desculpa, eu vou ver eu um compromisso e eu só consegui chegar agora. Tudo Eu bem? tive compromisso. Tá bom, Pablo. Deixa eu colocar você na minha lista de chamada, então, aqui. Deixa eu ver, na verdade, se está todo mundo aqui. Júlia, Pablo. Nossa, hein, Pablo? Professora, por que a senhora é a única professora que faz lista de chamada, né, aqui no curso? Na verdade, todas nós fazemos, tá? A gente anota os nomes aqui e a gente passa. Mas é que os outros professores, talvez, eles dão um print na tela de vocês, tá? E eu prefiro anotar. Eu prefiro anotar os nomezinhos aí, porque vocês vão entrando atrasados, então aí eu vou anotando para não perder ninguém, tá? Gente, o que eu quero que vocês façam, então? Eu quero que você fique de tarefa, anotem aí, vocês vão fazer um textinho, uma pequena redação que vai continuar essa história. Nós vamos continuar em primeira pessoa, vamos manter a narradora em primeira pessoa, é a personagem que é a estudante de direito, porque a prima que é a estudante de medicina. Então, essa menina, uma dessas estudantes, que é a narradora em primeira pessoa. Nós vamos manter a narradora em primeira pessoa, e aí a gente vai continuar essa história. Vocês vão fazer um final agora fechado. Vocês vão criar um desfecho para essa história. O que foi que aconteceu depois que elas estavam saindo da pensão, tá? Vão dar um desfecho ali. Continuando com a narradora em primeira pessoa, tá bom? Professora, então a narradora era estudante de quê? Se a prima dela era... De direito. Ela era estudante de direito.
certo? Anotaram, pessoal? Sim. Ó, não O prof, fala. depois desses sonhos que a narradora teve, ela vai pro psicólogo falando: doutor, eu sonhei com anões porque eu vi um anão e ele tava querendo namorar comigo, ele tava me puxando, me rodando. Ô, Gustavo, você tem Isso é uma imaginação. ideia. Você tem Professora, bastante isso é uma imaginação. ideia. Professora, isso é uma ideia. Pra continuar. É. Isso é uma ideia. Isso é uma ideia. Então, vocês vão criar esse desfecho, tá? Ó, vamos terminar a história, cada um vai escrever, não tem um número máximo, nem um número mínimo de linhas, tá bom? Vocês é que vão criar aí esse restante dessa história, esse desfecho. Na nossa próxima aula, eu vou pedir para que vocês leiam, que vocês contem o que foi que vocês escreveram. E aí, depois, professora? Professora, tem como pôr esse texto no grupo? Tem, eu vou colocar ele agora. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai mandar um texto no grupo, mas ele está sem um desfecho. A gente vai fazer esse desfecho na próxima aula? Exatamente. Na verdade, ele tem desfecho. O desfecho é quando as primas Aqui não vão acabou embora. ainda. Mas o Onde- desfecho dele, preste atenção, gente, o desfecho dele é aberto. Ou seja, não tem uma conclusão, mas ele tem um final, mas não tem uma conclusão. Então, a gente vai terminar, a gente vai criar um outro desfecho fechado para concluir, para a gente saber o que foi que aconteceu depois. Certo? Professora, que nem aquele lado que a Ana deixou o cara, também terminou, lembra? Isso, aquele também não tinha um desfecho fechado. Ele tinha um final aberto. Então, assim, final todos têm, porque o texto terminou. Só que faltou, assim, concluir aquele fato, né? Por que que é dessa forma? Para que o leitor possa imaginar o que pode ter acontecido. Então, cada um vai dar o seu final. Então, a gente chama de desfecho aberto. Isso faz com que o leitor possa pensar, imaginar o que aconteceu depois. Tá bom, gente? E aí, na próxima aula, vocês vão ler. Diga, Gustavo. Professora, Aí depois aí nesse negócio aí de fazer a tarefa, o aluno espertinho vai lá. Esse texto está sem desfecho. Já sei a frase perfeita para terminar este texto. Fim. Não, vai ter que concluir o resto da história. Fala, Henrique. professora, então, na próxima aula a gente vai ler para a senhora o que a gente escreveu, né? Isso. Na E aí, próxima aula, todos vocês vão ler para todos como que vocês fizeram esse desfecho. Como que E vocês aí pensaram, imaginaram. depois a gente vai ler a próxima história desse livro. Eu posso ver uma outra história desse livro, mas esse conto ele termina dessa forma. Mas tem vários outros também. Vocês gostaram? Sim. Sim. Professora, por que você não fica mostrando... Eu não posso falar porque eu não vi, mas deve ter sido legal. O que foi, Henrique? Por que a senhora não passa só histórias desse livro até acabar o livro? Aí a senhora passa as histórias que a senhora sabe. É que nem todas as histórias são assim bem interessantes para a faixa etária de vocês. Essa é. Aí qualquer dia eu posso trazer uma outra, talvez até de outra autora ou outro autor que vocês vão gostar bastante. Mas esse é para vocês trabalharem o desfecho, tá? Para vocês colocarem um desfecho bastante criativo e para vocês também observarem como é que ela colocou os elementos, como é que ela construiu todos os elementos da narrativa, que ela constrói de uma maneira bastante interessante para criar um clima bem sinistro, né? Um clima assim bastante de suspense. Tá bom, pessoal? Sim. Professora, esse texto aí é de que série? Esse texto aqui, a gente trabalha a partir da 5ª série já com ele. Ah, trabalha a partir da 6ª, muito fácil. O professor... Mas trabalha... Não, a gente trabalha com esse texto aqui com qualquer idade. Com o ensino médio, já dei esse texto no ensino médio, já dei esse texto para os meus alunos na faculdade, na universidade. Cada um trabalha com ele de uma maneira diferente. Professor, porque o professor de
interpretação Entrei. de texto. Interpretação. Interpretação de texto, o professor Paulo, ele passava texto do 6º ano, mas aí nessa semana que vem ele vai começar a passar do 7º. E se tiver fácil, Não, mas não, o meu não, o meu eu não pego, eu sou professora de literatura, né? E trabalho há muitos anos com redação. Então eu escolho textos que eu acho que são interessantes para vocês, independente da série. Tá bom, gente? sim. Um beijo para vocês, tá? Tira foto, Até tira semana foto. que vem. Tira foto, professora, tira foto. Tira foto. A professora de português sempre faz isso. Sempre faz isso, então eu vou tirar aqui também. Sim. Pronto. Toda aula que termina, ela faz isso. Prontinho, gente. Um beijo. Manda no grupo foto. Tchau, pessoal. E... Tchau, professora. Até quarta-feira que vem. Até.